Ontem, o segundo domingo do mês de novembro, foi o Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trânsito. E para falar sobre essa data, nós estamos recebendo o diretor do Departamento de Trânsito aqui do município de Xaxim, Daniel Toniaso. Daniel, seja bem-vindo. Eu gostaria que você falasse, para quem nos acompanha, um pouquinho sobre essa data. Que mensagem essa data tem a nos dizer? Bom, Patrícia, referente a essa data, que é uma data comemorada, uma data que a gente pode dizer uma data triste, né? Porque a gente Que não se tem a que comemorar, na verdade. não se tem o que comemorar, mas é uma data importante e vale a pena a gente voltar e refletir. É um dia que eu considero um dia especial, um dia onde ele surgiu na Inglaterra, a primeira vez a ser comemorada a memória às vítimas de acidente de trânsito foi na Inglaterra. E o Brasil, há poucos anos, começou a pensar sobre isso. E no mundo inteiro é comemorado no segundo domingo do mês de novembro. É um dia que serve para quê? Para a gente refletir. Por que ocorrem tantos acidentes? Por que na nossa cidade vem ocorrendo acidentes? Será que é só por falta de infraestrutura? É a má formação de condutores? Ou o principal, daqui a pouco, será que não é o comportamento? Então, esse dia que foi no domingo, dia 8, é um dia para a gente refletir. Qual que é o nosso comportamento no trânsito? Eu, como pai e mãe, de que forma eu estou educando meu filho? Ele que daqui a pouco vai ter 18 anos, vai ser um condutor nas vias municipais, as vias estaduais e federais. De que forma que ele vai se comportar no trânsito? Muitas vezes o cidadão sai de casa para uma festa. Ele vai para uma festa, ele bebe, ele está lá para se divertir, aquele momento de diversão dele. Mas aquele comportamento que num primeiro momento é diversão, no final daquela festa pode se tornar um momento de tragédia. E aí vale a pena a gente começar a refletir quantos aqui do nosso município a gente já conhece que perderam a vida em acidente de trânsito. Muitas vezes em virtude de festividades, muitas vezes por falta de atenção no trânsito, por desrespeitar regras. Mas o problema de tudo isso deixado é que nesse dia a gente percebe que dentro de algumas famílias, ou de várias famílias, no nosso município tem buracos. Faltam pessoas lá. Então, nós, enquanto cidadão, a gente precisa fazer o quê? Cada um parar por um momento, seja no segundo domingo do mês de novembro, ou todo dia, ou uma vez por ano, a gente refletir como que está sendo o meu comportamento nesse trânsito, que é tão violento, o que eu posso fazer como condutor para evitar que os números de acidentes de trânsito cresçam no nosso país. Nosso país assinou um tratado de redução de acidentes de trânsito e que a gente percebe logo no quinto ano da assinatura, que tem mais metade ainda, mais 5 anos pela frente, que o Brasil não consegue cumprir com o que ele assinou, com o que ele se comprometeu. E o Brasil hoje é o quarto país que mais mata em acidentes de trânsito no mundo. Um dos poucos países que cresceu o índice depois que assinou o tratado. Em 2011, quando ele assinou o tratado, ele era o quinto. Hoje nós já somos o quarto país que mais tem mortes em acidentes de trânsito no mundo. Então a gente diariamente fala de epidemias que vêm ceifando vidas. O trânsito, ele é bom. O problema é o comportamento de algumas pessoas e que vem fazendo com que famílias sejam destruídas. Então a gente precisa refletir na tentativa de melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa sociedade, tornar o trânsito um pouco melhor. Não adianta a gente partir só de olhar para o vizinho, o vizinho dirige embriagado. Pá, será que eu olho para o meu filho, ou olho para o meu pai, para o meu parente que eventualmente dirige todo dia embriagado? Eu cobro isso dele. Então, nesse dia, eu acredito que sirva para isso, para a gente refletir sobre as pessoas que já se foram. Elas não vão voltar, pode ter certeza que não, mas elas deixaram um exemplo para todos nós. Elas se foram e elas ficaram como exemplo para nós. Quantos aqui de Xaxim sofreram uma tragédia violenta, né? Você vai lá e se pergunta hoje, ou conversa com aquela mãe, com aquele pai, e aí está sentindo falta do filho. Ele daqui a pouco podia fazer tudo de errado no trânsito, mas naquela família ele faz falta. Então, quando a gente fala dos acidentes de trânsito, a gente tem que ir um pouco mais a fundo, entender o sentimento da pessoa também. E muitas vezes, o que a gente percebe é que a grande maioria dos motoristas são bons.
Só que quando lhe convém, numa via pública, ele deixa de respeitar, ele deixa de respeitar regras em prol de um benefício próprio. E no trânsito a gente tem que pensar no coletivo. Muitas vezes, quem está embriagado não morre no acidente de trânsito. Ele mata uma pessoa que não estava embriagada. É uma data de reflexão, então, mas também de não somente nesse dia, mas que serve para refletir todos os dias. A iniciativa da organização, que começou com o Dia Mundial em Memória de Acidentes de Trânsito, é uma iniciativa muito bacana. Ela destinou um dia para a gente refletir. Mas isso não significa que a nossa reflexão ela tem que parar em um dia. A gente tem que tornar a refletir todos os dias. Antes de você embarcar no carro, à noite, quando você chega em casa, refletir como que foi o seu comportamento hoje no trânsito, de que forma que eu me comportei. Muitas vezes eu olho na rua lá, eu quero que a polícia faça blitz, eu quero que pessoas sejam presas por estar se comportando de forma agressiva, e eu nem me dou conta que na grande maioria das vezes eu ando sem cinto pela cidade. Então, eu preciso primeiro fazer a minha parte. Depois que a minha parte estiver sendo cumprida, aí sim eu vou cobrar também das autoridades para que sejam feitas a cobrança aos demais que eventualmente não cumpram as regras. Ok. Nós conversamos então com Daniel Toniasso, ele que é diretor do Departamento de Trânsito aqui do município de Xaxim, sobre o Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito, lembrado no dia de ontem, no domingo, é o segundo domingo do mês de novembro. E mais informações sobre essa data você confere na página da Prefeitura de Xaxim.